Podemos estar vivendo o apocalipse da era digital, tá? Por que que eu digo isso? Porque nós estamos numa fase de transição de computadores que vão se tornar futuramente obsoletos, para supercomputadores que já são capazes, né, devido à capacidade dos qubits, que já são capazes de, quando você une isso à inteligência artificial, que já faz isso, você coordenando a inteligência artificial por meio de orientações científicas de dados, a inteligência artificial já conseguiu saber desenvolver uma proteína que ela está avançada há 500 mil anos à frente. Ou seja, você pega a inteligência artificial, coloca coordenadas científicas e coloca ela para ela pensar sobre toda aquela evolução científica e para ela dizer daqui a tantos anos como é que vai ser. Eles descobriram uma nova proteína, um novo ser, né? Que baseado em estudos de uma água viva, por exemplo, que tem essa luminescência, né? Então depois você pode pesquisar essa matéria. Então isso é só inteligência artificial. Agora, na questão dos qubits, essa fase de transição é a pior. Por quê? Porque a defesa cibernética, os hackers do bem, eles não estão trabalhando com a criptografia quântica ainda, porque ainda não tem computadores a nível acessível. E a Microsoft, ela entrou no meio dessa situação e ninguém se ligou, porque a Microsoft conseguiu desenvolver um computador que ele tem um princípio físico, um princípio atômico ali, que não precisa de resfriamento como um computador quântico. Ou seja, ele utiliza poucos qubits, 200 e poucos qubits, e já é um computador muito potente. Ou seja, se alguém tiver contato com chineses que consigam desenvolver um material com o mesmo princípio, já que o estudo está aí, a internet já mostra qual o princípio que eles utilizaram para fazer aquela transição dos qubits dentro do processador. Os caras inteligentes pra caramba, os chineses, essa galera do Japão, os caras fizeram um computador com menos qubit que eles, ou até igual, com uma tecnologia até maior, né, com chips maiores, mas com o mesmo princípio, vai dar nas mãos de pessoas mal intencionadas um computador que consegue destruir as criptografias atuais, entende? As defesas criptográficas. Qual a intenção disso? A intenção é já o que já estão fazendo. Tentar roubar o máximo de dados possíveis, porque eles sabem que quando vier a criptografia quântica, eles não vão ter acesso a esses computadores de imediato. Então vai ficar um período de escuridão para quem faz esse tipo de roubo, né? É roubo de dados de hospitais, do governo, Petrobras. Esses roubos, eles sequestram esses dados com senha, com tudo, e depois eles pedem um dinheiro de resgate, né? E aí você tem hackers de tudo quanto é país que faz as cagadas aqui, depois viajam para algum lugar e são guardados ali, né? São preservados a integridade deles. Então, os caras tendo acesso a esse momento de transição, tendo acesso a algum computador que tenha. Porque você já tem a ferramenta do princípio de como funciona. Você já sabe que você não vai precisar resfriar o computador usando esse princípio da Microsoft. Então, qualquer computador que você desenvolver melhor do que o atual consegue quebrar as criptografias atuais. Tá? Porque se trata de criptografia quântica, ou seja, toda a rede de defesa que nós temos hoje em dia nos computadores, eles são baseados nos ataques que já existem. E olha que os caras conseguem ultrapassar certas coisas. Porque o TI, os hackers do bem, né, eles se unem ali, o TI se une para entender como é que funciona um ataque. Aí eles dividem as equipes, né? E cada um vai verificar as áreas danificadas e como foi feito esse ataque que rompeu, para poder saber se o ataque foi um ataque permitido por algum usuário do sistema que perdeu os dados ou teve o dado roubado, né, sequestrado. E a pessoa, como aquele hacker teve acesso àquele sistema? Ele teve acesso com as credenciais de alguém?
ou ele usou de força bruta, um sistema operacional, alguma coisa, alguma programação que descobriu um ponto vulnerável, e ali, a partir daquilo ali, há um estudo para que os defensores da rede consigam proteger dos próximos ataques que podem ser semelhantes, né? Eles vão ver se tem dados danificados, se tem algum, não só corrompido, mas algum sistema operando ali dentro, né? Algum vírus ali disfarçado. Então eles fazem todo esse levantamento, tá? Na programação. E há um tempo atrás, um desses engenheiros aí da tecnologia, ele descobriu que um programa que era usado para defesa, um programa usado, tinha já o acesso, alguém que criou o programa já criou com um acesso exclusivo. Ou seja, o programa que era criado para defender, ele tinha uma vulnerabilidade proposital pelo próprio programador. Pelo próprio cara que desenvolveu, ele criou uma forma. E como esse engenheiro da computação descobriu isso? Com os erros que ficou dando no sistema. Ele, por acaso, através do erro que ficava dando com os antivírus do cara, o sistema dando erro, ele foi pesquisar aquilo ali e descobriu que havia uma vulnerabilidade no próprio programa. Ou seja, não pode existir isso. Porque o cara que construiu, ele está tendo acesso a tudo. Ele está tendo acesso a tudo. Você compra um pacote aí de proteção e uma pessoa exclusiva tem aquele acesso. Ele pode vender aquele acesso a nível governamental. Né? Ele coloca em risco toda uma estrutura de defesa de uma empresa, de tudo. Então, eu não sei como é que esse cara não correu risco de vida, né? Por ter falado sobre isso. Então, é muito importante a gente entender que essa fase de transição é uma fase perigosa. Os nossos computadores vão se tornar obsoletos. A inteligência artificial vai desenvolver coisas no nível científico, de buscas, que a gente nunca imaginou. Cálculos que um computador tradicional demoraria muitos anos para fazer, muitos séculos para fazer. Esses computadores, com a ajuda da inteligência artificial, vai fazer em poucos minutos. Então, a leitura deles não é só mais 0 e 1, você tem que ler todo o sistema operacional, não. Ele lê de vários lugares ao mesmo tempo. É lógico que vão ter que trabalhar com questões de erro, né? Nessas leituras, a compreensão de todo o sistema, mas é uma época que a gente está vivendo que é um salto na evolução da informação, um salto muito grande. É um salto que nunca se imaginou. A quântica, ela trabalha com os elementos miúdos, né? Átomos, elementos muito pequenos, tá? Então, ela tem uns estudos muito antigos, tem muitas coisas no campo quântico, como, por exemplo, quando você fala em campo quântico frustrado, é quando você faz uma experiência em uma condição criada cientificamente. Você cria uma condição para você fazer reações de alguns elementos para que se descubra algum princípio novo na física, como, por exemplo, o líquido Bose-Chiral, que é um novo estado da matéria. Você cria novos estados da matéria porque você faz uma condição no campo quântico frustrado, congelando um material, unindo, impactando eles, seja como for. Eles descobrem um novo estado da matéria que na natureza não ocorreria, né? Como o Sol lá é de plasma, né? Ele tem uma queima, inclusive é um tipo de combustão sem oxigênio. A combustão no estado natural, ela tem oxigênio, em todos os casos, mas você tem outros gases que também servem como combustível. Mas no caso do Sol, como se trata de explosões atômicas, né? Ele utiliza, parece que não lembro se é o hidrogênio, né? Que vai explodindo e se transformando, se eu não me engano, em hélio, e ele vai fazendo aquela explosão em cadeia. Sem o oxigênio, ele faz a própria combustão ali, né? A um nível muito grande. Então, é um tipo de combustão que não necessita do oxigênio, ou seja, nem toda combustão necessita do oxigênio, mas a maioria sim. Nessas questões nucleares, tem casos à parte, tá? Muito mais raro. Então,
Tudo isso daí a gente vai avaliando, né? Você tem o campo quântico frustrado, ali você tem o líquido Bose-Einstein, você tem outros estados da matéria, né? Que são descobertos assim, submetendo elementos a uma condição, tanto a questão lá dos aceleradores de partícula que chocam, né, os elementos ali, faz o choque, a batida deles, e alguns não chegam a chocar, mas passam próximos dali numa velocidade. Eles criam uma condição, um cenário aqui na Terra com uma condição que não, na natureza não encontra. A não ser no espaço você consegue encontrar coisas semelhantes, até mais a nível maior, né? Mas eles fazem isso para poder descobrir funcionamentos de coisas, né? Princípios de física, entender como pode a física, aonde a física pode chegar. E a partir dali se descobre muitas coisas, tá? Que às vezes o cara vai para descobrir uma coisa e aquilo ali gera uma outra observação, né? É interessante como que a gente chegou a um nível de inteligência sobrenatural, tá? O nível de inteligência hoje com esses aceleradores de partícula é sobrenatural. E aí a gente, só Deus sabe aonde vai parar essa inteligência. Só não conseguimos ter combustível que vá nos levar a outros planetas. Por enquanto a gente só está observando como se fosse o céu, mesmo com o telescópio James Webb, é como se fosse você com um telescópio aqui da Terra observando o céu. Aí a gente só vê tudo bem distante. E talvez nessa era a gente consiga desenvolver algo que possa ir além, né? Mas eu acho que a humanidade precisa se dedicar mais a questões sobre cura do câncer, sobre cura da AIDS, cura de doenças, células-tronco. Agora descobriram um cogumelo, um fungus, que ele consegue... Já tinha árvores que faziam isso, né? Na sua forma de ser. Ele consegue extrair o ouro do solo. Ou seja, daqui a pouco você não vai precisar mais usar ácido para extrair ouro. Você vai moer os elementos ali as placas eletrônicas de computador, né? E vai botar uns fungos ali e ele vai começar a absorver naturalmente o ouro, né? E você não vai precisar de usar o ácido. Eles já desenvolveram uma esponja, né, feita com um material, um soro usado no leite, um soro utilizado na indústria do queijo aí, do leite, do queijo, né? E eles conseguem absorver o ouro. Só que também é muito difícil, muito trabalhoso, mas já é uma coisa a mais que não usa muita química, né? Muito ácido. Então eles já conseguiram desenvolver uma esponja que faz isso. Então, olha, a tecnologia está chegando a um ponto muito interessante.